A paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos de devocional. Para você que ainda não nos conhece, meu nome é Luiz, esposo da Sunamita. Estamos aqui realizando devocionais, compartilhando com os irmãos e que Deus possa alcançar o seu coração. Por isso, se inscreva caso você não é inscrito ainda e sempre faça um comentário para que o YouTube entenda esse vídeo como importante, tá bom? Vamos de devocional no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E antes de iniciar, queria saber dos irmãos, o que os irmãos acharam desse cenário mais ambiente, um cenário mais... Nós estamos aqui em casa porque é carnaval, nós estamos no escritório. E, particularmente, eu gosto bastante de estar assim ao ar livre e que Deus possa abençoar. Mas peça um comentário aqui, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 7, Lucas vai narrar a história, né, do nascimento de Jesus. É interessante que ele narra de uma forma um pouco mais didática, explicativa. E aí menciona que, no versículo 4, fala o seguinte, olha, e subiu da Galileia, também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós conhecemos bastante essa história. E aqui, eis o motivo. Aqui o doutor Lucas, no Evangelho de Lucas, ele menciona o destaque. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque houve a necessidade de Maria e José responderem ao alistamento que estava sendo realizado por decreto de César Augusto. E aí, eles deram a sorte. Deram a sorte? Foi sorte mesmo? Não foi sorte. Foi para que se cumprisse as escrituras, tá? Porque o profeta diz, né? Pois tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma é a menor entre as cidades de Israel, porque dela viria o Salvador, e dali veio. Não foi sorte, não foi azar, foi vontade de Deus. E aqui se cumpriu a vontade de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Os pastores visitam Jesus, né? Do versículo 8 ao versículo 20, Lucas vai nos narrar que naquela comarca, naquela região, estavam pastores, estavam vigiando, né? E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Olha que coisa linda. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou de resplendor e tiveram grande temor. Até aqui, todos que viram a glória do Senhor tiveram temor. Porque a glória é tão grande que realmente traz tremor e temor a quem tem essa experiência. E o anjo disse, não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Aleluia! E aí o anjo continuou falando, olha, o neném está envolto em panos e deitado numa manjedoura. E naquele mesmo momento, um exército de anjos celestiais apareceu louvando, dizendo, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Irmãos, o nascimento, nós lemos no capítulo 1 que o nascimento que só a gestação já foi motivo de glorificação. Então foi algo tremendo. E o nascimento então nem se fala. A Bíblia nos relata que os anjos apareceram e glorificaram o nome do Senhor, porque a salvação chegou. Aleluia. Olha aqui o que os anjos dizem. Fala o seguinte, olha. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, se os anjos glorificaram, aleluia, o nascimento de Jesus, quanto mais a criação, eu falo da terra, foi um evento extraordinário que aconteceu, o nascimento de Jesus. Aleluia, foi um evento maravilhoso. Toda a terra se encheu da glória do Senhor com aquele momento. Naquele momento o inimigo entrou em desespero. Por quê? Porque a salvação havia chegado aos homens. Aleluia, glória a Jesus. Glorifica aí, irmão, pode glorificar, fica à vontade, tá? E dando continuidade, o versículo 15 fala o seguinte, aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Aleluia. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria
né, e vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhe fora dita, e foram apressadamente e acharam Maria e José. E aí, quando o anjo se ausentou dos pastores, os pastores foram até Belém e acharam o menino e glorificaram o nome do Senhor, contaram a Maria a visão que estiveram com os anjos e todos ficaram maravilhosos. Mas aqui um ponto interessante, aqui vem uma questão de mãe. Olha só, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Olha a cautela, olha o zelo ali pela criança, não é? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Foi bênção, irmãos. É interessante que Deus, ele confirma. Deus, ele confirma. O homem, ele é muito pequenininho, o homem, ele é muito visual. Às vezes nós, é da natureza humana, às vezes nós deixamos a incredulidade entrar em nosso coração e às vezes entramos em dúvida. Mas Deus, ele gosta das coisas tão bem feitas e tão... ele gosta de confirmar as coisas que no nascimento do próprio Jesus, e surge até uma interrogação, porque o nascimento do Rei dos Reis, como nascer numa manjedoura? Como nascer em um lugar, né, em uma estribaria? Por quê? Não sei o que se passava no coração de Maria, mas os planos de Deus não são os nossos planos, irmãos. O plano de Deus é o plano de Deus. E olha que interessante, e houve um anúncio celestial do nascimento de Jesus. Ele pode até ter nascido numa estrebaria, numa manjedoura, mas houve, aleluia, o anúncio triunfal celestial de exército de anjos louvando ao Senhor de que o Salvador estava nascendo para a glória de Jesus, aleluia. Do versículo 21 ao versículo 40, eu vou ler para os irmãos um versículo que me chamou muito a atenção, que é o 40, que fala o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Aqui vai nos narrar a história de que Jesus... Aqui, perdão, irmãos, mas havia confundido aqui, mas olha só, vamos lá. Era costume dos judeus, do homem, quando nascesse, ele deveria ser circuncidado. Então se cumpriram os 8 dias e o menino foi, e Maria e José foram levar Jesus. Essa parte aqui é linda, é linda, é linda, é linda, é linda. E Maria e José foram levar Jesus para circuncidar e cumprir a lei mosaica, que tinha que levar o menino para fazer a circuncisão, como também deveriam sacrificar ao Senhor. Porém, existia, olha só que interessante, hein? E havia o versículo 25 fala o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. Nós estamos falando de uma pessoa aqui, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus. E foram-lhe revelada pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: olha que lindo, irmãos, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois, isso aqui é lindo, pois já os meus olhos viram a tua salvação, aleluia. Existia naquela época um homem que, pelo Espírito Santo de Deus, havia tido a informação de que não morreria sem antes ver a salvação que vinha do Senhor, e ele viu, e ele contemplou, e proferiu glórias ao nome do Senhor por causa disso. Aí então, o versículo 34 fala o seguinte: e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O versículo 36 ainda conta sobre a história de uma profetisa Ana, que já em idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos e 4 anos e não se afastava do tempo servindo a Deus. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade,
de Nazaré. Olha que interessante, como eu estava falando aqui anteriormente, Deus ele confirma as coisas. Nós estamos falando aqui de duas pessoas que eram íntimas a Deus, uma profeta e um homem cheio do Espírito Santo. É mais confirmação, irmãos. Por quê? Porque José e Maria foram levar Jesus para cumprir a lei mosaica. E eles se depararam com um homem de Deus e uma mulher de Deus e glorificaram o nome do Senhor. Coisa linda. E o versículo 40 fala o seguinte, eu já li, mas vou falar novamente. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Não era qualquer menino, não era qualquer menino. Era realmente o Filho de Deus. Do versículo 41 ao versículo 52, vai narrar a história de quando José e Maria vão a Jerusalém, né, no dia da festa, e quando voltaram, Jesus ficou para trás. E aí, quando eles deram falta, ficaram um dia procurando na caravana entre os amigos e conhecidos onde estava Jesus. Então decidiram por bem voltar a Jerusalém. Quando eles encontram Jesus, e a Bíblia fala que, olha só, hein, quando eles deram falta, já tinha corrido alguns dias. Depois procuraram mais um dia inteiro. Depois só acharam depois de 3 dias. Foi um tempo sem Jesus, hein? Imagina o desespero de Maria, o desespero de José. E o versículo 46 vai falar o seguinte, olha. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Isso Jesus ainda moço, né? Jesus moço, mas já detinha do conhecimento do Senhor. Não era uma criança normal. E quando viram maravilhados, disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus disse o seguinte, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E o versículo 52, encerrando esse capítulo. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Glória a Jesus. Lucas, ele tenta trazer fatos que ocorreram no crescimento de Jesus. E um ponto é muito importante. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e os homens. E o versículo 40, que fala o seguinte, olha. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Eu vou, irmãos, Jesus, ele cresceu em graça e sabedoria. Não foi de qualquer maneira que ele cresceu. Graça e sabedoria. Que possamos, irmãos, é um devocional isso aqui. Isso aqui, às vezes, a palavra fala aos nossos corações. E o que eu falo muito ao meu coração é o seguinte. Claro que nossos filhos não são Jesus. Mas é dever nosso levar os nossos filhos para que eles cresçam em graça e sabedoria. Na presença do Senhor, isso é muito importante. Aqui nós estamos vendo o relato de uma vida de uma família judaica, né? Que tinha esse costume de ir ao templo, de sacrificar, de procurar levar a criança ao conhecimento das coisas do Senhor. E nós também devemos procurar levar os nossos filhos para que eles venham crescer em graça e sabedoria. Glória a Deus, irmãos. Mas desse devocional que marcou muito o meu coração foi a palavra que Simeão, ele fala. No versículo 30, fala o seguinte, olha. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão orou, o Senhor falou o seguinte, Senhor, pode me levar porque os meus olhos viram a tua salvação. A pergunta que eu faço para você nesse devocional, os teus olhos já viram a salvação que é Jesus? Talvez você não consiga enxergar com esses olhos físicos, mas a salvação está aí. A salvação, ela está batendo a porta do teu coração, pedindo para entrar. E a partir do momento, aleluia, que você deixar essa salvação entrar no teu coração, na tua vida, e os teus olhos espirituais contemplarem a salvação, eu tenho certeza que você terá essa paz que Simeão teve ao proferir as seguintes palavras, Senhor, pode me levar.
porque os meus olhos viram a tua salvação. O meu desejo para você nesta noite, neste devocional, tá? É que os teus olhos possam ver a salvação que há em Cristo Jesus. Os meus olhos contemplaram a salvação e eu tenho buscado todos os dias se manter nessa salvação que é Cristo Jesus, e que você também possa, que você consiga se manter nessa salvação que é Cristo Jesus. Tá, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao teu coração. Não se esqueça, desce um comentário aqui e que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao teu coração, tá bom? Um ótimo finalzinho de noite e que Deus te abençoe. Até a próxima.